versículo de número 16. Conforme você for encontrando, vai glorificando ao nome do Senhor, vai exaltando ao teu santo e poderoso nome, porque Ele é digno de toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Está escrito assim a palavra do Senhor: por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, assim de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas na que se não veem, pois as que se veem são temporãs, e as que não se veem são eternas. Feche teus olhos e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos uma vez mais esta noite, porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Graças te damos porque sabemos em quem nós temos crido. Portanto, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha levar a nossa mente cativa ao Senhor de Cristo, que o Senhor possa repreender todo o mal, toda a fúria, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o inimigo possa tentar tramar contra a vida da tua igreja. Portanto, Senhor Jesus, faça a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Toma o seu assento glorificando ao Senhor, amém? Muitas vezes nós, como seres humanos, queremos realmente viver as coisas que esta terra nos oferece. Muitas vezes queremos realmente viver os nossos sonhos de uma maneira rápida e especial. Só que para viver nós precisamos saber que nós passaremos por algumas adversidades em nossas vidas que irão fazer com que o nosso interior, o nosso coração, ele seja moldado para poder criar resistências, para que vejamos aquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. E para que venhamos nos alegrar, nós temos que entender que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo para que nós venhamos desfrutar da alegria, da paz, do amor de Deus. Existe um tempo para todas as coisas, e o tempo que Deus estabeleceu para você viver o seu milagre está chegando. O tempo que Deus ele estabeleceu para você realmente regozijar não foi para ontem, não é para hoje, mas você pode ter certeza que é no momento que você se posicionar com gratidão ao Senhor, Ele vai abrir os céus ao seu favor. Só que muitas vezes nós não entendemos isso, porque muitas vezes nós vivemos uma escuridão em nossas vidas que nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Vivemos com a nossa mente apenas no hoje, queremos apenas resolver as coisas da maneira que alegra o nosso coração, apenas as coisas que vão fazer com que nós venhamos viver coisas pequenas e superficiais. Só que Deus ele tem muito mais a oferecer para mim e para você. O Deus que nós servimos, Ele é um galardoador, Ele é aquele que quer abençoar, é aquele que está com as mãos estendidas, é aquele que está olhando para você, passando por dificuldades, chorando, triste, mas Ele está com as mãos estendidas para te colocar de pé e para poder dar a você aquilo que você merece, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja. Só que para nós vivermos isso, nós precisamos entender que às vezes nós iremos entrar no olho do furacão. E o que é um temporal? Quando nós chegamos nessa época do ano, nós sabemos que essa época do ano ela nos mostra as chuvas de verão. E as chuvas de verão elas vêm de uma maneira que traz temor,
que ela traz medo para as pessoas, porque o céu se fecha, relâmpagos e trovões começam a encandecer a cidade do oriente ao ocidente, e aquilo traz medo para as pessoas. Quando aquele som do trovão ele começa a fazer o barulho, tem pessoas que se escondem de medo, as pessoas buscam abrigo, e não é diferente quando o barulho chega, é para anunciar que uma nova fase em nossas vidas vai acontecer. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes no barulho nós escondemos e não queremos sair para ver o que vai acontecer de novidade. Só que quando a chuva temporã vem, quando o trovão vem, quando os relâmpagos incandescem, Deus está falando: eu vou molhar a terra para que tudo aquilo que vocês plantaram venham nascer. Só que depois eu vou fazer o sol novamente brilhar sobre você. São dias maravilhosos, são dias que nos alegram. Eu não sei você, mas é gostoso quando vem aquela chuva, que ela cai e ela passa, e daqui a pouco o sol está brilhando novamente. E é isso que Deus ele tem para mim e para você essa noite. O Senhor ele está falando com alguém aqui. Eu sei que você está passando talvez pelo pior vendaval, pela pior chuva, pelo pior temporal na sua vida, mas eu quero dizer e quero liberar essa palavra para você esta noite: esse temporal ele vai passar, porque o sol vai brilhar sobre a sua vida em nome de Jesus. Só que quando o temporal vem, infelizmente muitas pessoas se desfalecem, muitas pessoas se desanimam, muitos que começaram bem, mas os obstáculos conseguem pará-los. Os obstáculos talvez são maiores do que a própria realidade a ser vivida. E quando nós não entendemos isso, nós começamos realmente a perder o foco. Nós começamos realmente a se desligar daquilo que Deus ele preparou. Nós começamos a chorar, não porque Deus não vai resolver, mas porque nós estamos apenas focados naquilo que nós queremos. E o meu milagre, o seu milagre, eu quero dizer, ele está chegando para você. Ele vai chegar, mas para viver o milagre é necessário nós passarmos pela porta. Não adianta apenas você observar uma porta onde Deus ele coloca um milagre para você viver e você ficar olhando de fora para o lado de dentro, você só ficar falando: um dia eu vou querer viver aquilo. Você precisa enfrentar a situação, você precisa enfrentar a dificuldade, você precisa enfrentar o obstáculo, você precisa entrar pela porta, porque Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. O que eu quero dizer para você esta noite? Eu quero dizer para você que se você não entender o verdadeiro propósito daquilo que Deus ele estabeleceu sobre a sua vida, você nunca vai viver o milagre daquilo que Deus ele tem reservado para ser vivido por você. Quando você não entender o verdadeiro propósito que Deus ele estabeleceu para ser vivido por aqueles que amam ao Senhor, essas pessoas nunca passarão pelos portais que Deus estabeleceu. Mas quando você entender o verdadeiro plano de Deus na sua vida, você vai romper através da fé. Você vai entender o verdadeiro princípio que Deus ele preparou para você viver o seu milagre. Mas para isso você precisa passar pela porta. Você precisa passar para poder viver o milagre daquilo que Deus ele reservou. Jerusalém, ela tinha na época de Neemias 12 portas. Primeira porta, a porta do gado, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da atribuição e porta de Efraim. Eu não vou falar sobre todas as portas, mas nós precisamos saber de algumas. Principalmente a porta do peixe. E o que é a porta do peixe? É a porta da dedicação profética. É uma porta onde fala de crescimento, uma porta onde fala de reprodução,
uma porta onde Deus ele vai estabelecer grandes propósitos sobre a vida daqueles que têm buscado a sua graça, buscado o seu amor. É a porta aonde Deus ele preparou para você e eu vivermos coisas extraordinárias da parte do Senhor. Nós precisamos entender que para viver coisas grandes, para viver uma reprodução em nossas vidas, nós precisamos passar pela porta do peixe. Deus está falando conosco, é necessário uma pescaria, é necessário você entender como pescar. Quem aqui já pescou? É fácil pescar? É um jogo de paciência. Você precisa ter a sua ferramenta, ou seja, a varinha, a linha, o anzol, a ração, o minhoca, o bichinho de laranja, enfim, alguma coisa você precisa ter. E quando você jogar na água, você talvez não vai pegar somente com aquilo, porque às vezes é necessário você cevar, é necessário você preparar aquele local para você conseguir pegar aquilo que você foi buscar. E não é diferente para nós. Às vezes nós queremos viver os nossos sonhos, nós queremos viver as promessas, só que nós não nos preparamos, nós chegamos de qualquer maneira, nós chegamos apenas com os nossos braços abertos, sem nenhuma perspectiva de viver um milagre, de viver um sonho, de se realizar aquela promessa. Às vezes nós não estamos da maneira adequada e nós precisamos mudar o nosso jeito de ser, para que nós consigamos realmente reproduzir os nossos sonhos aqui na terra, porque como nós vimos aqui, Deus ele fala através da sua palavra, portanto nós não nos atentamos nas coisas que nós vemos. Você está ali na beira da represa ou no mar, você não consegue ver o peixe debaixo d'água, mas você tem a certeza de que quando você jogar a sua isca, você vai pegar aquilo que você foi buscar. Assim também é nós, quando nós queremos viver um plano de Deus em nossas vidas, nós não conseguimos olhar com os nossos olhos físicos e naturais, mas no mundo espiritual, quando nós exercemos a nossa fé, nós podemos ter a certeza que nós iremos viver as promessas de Deus em nossas vidas, porque nós estamos lutando para isso. Assim como a palavra de Deus fala, a fé é a convicção daquilo que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas eu quero liberar essa palavra, esta porta do peixe, que é a porta profética sobre a sua vida. É aquilo que você sonhou, aquilo que você colocou diante do altar do Senhor, aquilo que você não consegue enxergar no físico, vai se materializar primeiramente no mundo espiritual. Só que para você viver um milagre de Deus na sua vida, você precisa se render aos pés do Senhor, você precisa agir com fé, você precisa entender que existe um plano perfeito de Deus que vai se cumprir no momento certo, e para isso acontecer, nós precisamos viver este tempo de Deus e reproduzir o milagre aqui nesta terra, porque como nós vimos aqui, nós não precisamos esperar naquilo que vemos, mas naquilo que nós não estamos enxergando, porque quando você não enxerga, mas você exerce a sua fé, Deus abre os céus, Deus abre portas, Deus destrói laços, Deus coloca na tua frente, quando você menos esperar, e mostra para você que Ele tem o controle de toda a situação. Então não chore mais, alegre o teu coração de uma vez por todas, porque você serve um Deus de milagres. Repita comigo: está chegando o tempo de eu reproduzir o meu milagre. O meu milagre, fala, o meu milagre está crescendo. Quando você chega num lugar que você quer cevar para pegar um peixe, você vai cevando, você vai engordando, você vai dando crescimento para aquele peixe. Então quando você vai todo dia ali pela manhã, você tem um lago, você chega lá com a ração, você joga aquela ração naquele lago, você vai deixar aqueles peixes comerem aquela ração, e ele vai crescendo, ele vai tomando uma proporção grande. E quando você alegra o teu coração na presença do Senhor, você pode ter a certeza que o seu sonho, que era pequenininho para você, para Deus ele já se tornou grande. Sabe por quê? Porque Deus ele te ama, Deus ele quer dar o melhor para você. Então não jogue fora esta porta, entre por ela,
Desfrute do milagre e entenda de uma vez por todas o que Deus ele tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Tem alguém aqui que ama a Deus verdadeiramente? Existe a porta velha, e isso muitas pessoas precisam jogar fora. A porta velha, ela significa a porta do desapego de coisas passadas. Fala da necessidade de se desapegar a coisas que ficaram lá atrás. Muitas pessoas estão presas ao passado e não conseguem viver o novo de Deus. Muitas pessoas não conseguem desfrutar do milagre, vivem uma vida travada, porque estão pensando naquilo que era, estão pensando em coisas que já foram embora na sua vida. Só que Deus ele falou: se isso foi embora da tua vida, é porque eu libertei você para você viver algo novo de Deus. Deus não quer que você fique se apegando a coisas velhas. Quantas pessoas elas guardam coisas velhas nas suas casas? Quantas pessoas não conseguem realmente se desfazer para viver algo novo? É como roupa, quando mais você dá, mais você ganha, mais você adquire. A minha esposa, outro dia, ela pegou uns sapatos lá, ela parece uma centopeia. Quem entrou lá em casa já viu. Tem uma sapateira lá cheia de sapato. Aí ela deu a metade do sapato dela, no outro dia chegou um monte para ela. Então, ou seja, eu quero dizer para você, às vezes é necessário nós nos desapegarmos de coisas velhas para poder viver o novo de Deus. Sabe aquela roupa sua que você usa que está toda furada? Ei, se não tem mais utilidade para você, não dá para ninguém, joga fora. Porque se você quer dar algo para alguém, você tem que dar também algo novo. Você não pode dar coisas velhas, você tem que jogar aquilo, porque Deus ele quer dar algo novo para você. Então você precisa entender que para viver algo novo da parte de Deus, você precisa se desprender do passado. Você precisa começar a entender que um ciclo acabou e outro está se iniciando na sua vida. 2 Coríntios 5:17, não precisa abrir, eu vou ler para você. A palavra do Senhor diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só o que o próprio Jesus está falando para mim e para você. Ei, o seu passado já era, as coisas morreram, caiu no mar do esquecimento. Eu estou fazendo novidades de vidas para vocês, eu estou trazendo coisas novas. Deus quer que nós venhamos viver novidade de vida. Deus ele quer que você viva coisas novas, e muitas vezes não queremos e ficamos presos no passado. Ei, joga o seu passado fora e comece realmente a lutar pelo novo. Sabe por quê? Porque tudo que é novo te traz alegria, te traz esperança. Você tem prazer em viver as coisas novas, e é isso que Deus está querendo falar comigo e com você esta noite, para que vivamos o novo, porque o novo é algo surpreendente da parte de Deus. Então olhe para a porta velha e fala assim: eu não quero mais viver isso. Repita comigo: eu não vou mais viver esta porta velha. Fala, porque Deus tem algo novo para mim. Pode ter certeza, Deus tem algo novo para ser vivido por você. Existe a porta do vale, e talvez a porta do vale seja a porta mais difícil. Só que a porta do vale, ela significa proteção, ela significa cuidado de Deus. Então quando você está no vale, você não está desprotegido. E todos nós um dia passaremos pelo vale, todos nós um dia passaremos por um lugar realmente de conturbações, lugares de problemas. Só que o segredo é não desistir. O vale talvez é grande, o vale talvez vai exalar cheiros que vão trazer confusões na sua mente. Só que você precisa ir além, você precisa entender o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. O salmista diz no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque
Tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só o que Deus está falando, que na porta do vale, quando nós entrarmos por ele, não é para nós temermos mal algum, é o lugar que Deus ele tem cuidado. Se você está passando pelo vale, pode ter a certeza, você não está sozinho, Deus está cuidando de você, por mais difícil que seja a situação, Ele está ali com um cajado, te direcionando, Ele está falando para você, não pegue esse atalho, não vá por este lugar, é aqui que eu quero que você siga. Então Ele te traz de volta para o caminho e fala, continue, porque você vai sair, e quando você sair, você tem algo novo a ser vivido. Então lute por isso, atente-se àquilo que Deus ele está reservando para ser vivido por você. E a última porta que eu quero falar para você esta noite é a porta da fonte. E a porta da fonte, ela simboliza bênçãos divinas e constantes a brotar na nascente daquilo que Deus ele reservou. Olha só que maravilhoso. Deus está falando que quando há uma fonte, ela jorra para a vida eterna, ela jorra para todo sempre. A fonte é algo maravilhoso, é algo que está brotando. Se você for lá em Salesópolis, na nascente do Tietê, você vai ver lá que existem minas de água, fontes que nascem num cantinho, no outro canto, e se torna um rio extenso, e ela não se preocupa, porque ela nasce num lugar, ela se depara com vários obstáculos, ela contorna todas as montanhas, todas as ruas, todos os prédios da cidade de Mogi das Cruzes, porque ela tem um objetivo. O rio, ele quer se desaguar aonde? No mar, porque ele sabe que ali ele vai viver algo grandioso, e nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui como se fôssemos uma fonte, nos preparando para viver algo grandioso da parte de Deus em nossas vidas. Espiritualmente, esta porta é a porta da realização dos milagres de Deus. E nós precisamos entender que no Evangelho, toda vez que Jesus ele está diante de uma fonte, Ele opera milagres sobre a vida das pessoas. Ele traz, Ele cessa a sede àquele que está faminto por água. Ele faz com que as pessoas sejam curadas pelas tuas doenças, pelas tuas enfermidades. Não é diferente esta noite. Deus está mostrando para mim e para você que Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar o teu espírito, Ele quer curar essa dor, Ele quer curar essa dificuldade, Ele quer tirar o choro dos teus olhos, Ele quer fazer com que você realmente venha se posicionar, porque Ele não tem apenas uma fonte, mas Ele tem um rio de águas vivas para ser derramado sobre a vida daqueles que amam ao Senhor. Isaías 61:1 diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisões aos presos. Olha só o que Jesus está falando aqui por intermédio do profeta Isaías. Ele está dizendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, para poder anunciar o ano aceitável do Senhor, para poder realmente mudar a situação daqueles que estavam aprisionados por algum tipo de circunstância, aqueles que estavam aprisionados e que não tinham uma direção, aqueles que estavam completamente presos e perdidos, aqueles que conseguiam apenas observar os teus sonhos, os teus projetos, mas não conseguiam dar continuidade, apenas olhavam, apenas viam. E Deus está aqui conosco mostrando para nós: eu não quero que você apenas veja, eu quero que você desfrute daquilo que eu tenho preparado. O que é um portal? Você já se perguntou o que é um portal? Um portal, ele é algo diferente. O salmista explica isso no Salmo 24: levantai, ó portas, os vossos umbrais, levantai, ó portais, porque entrará o Rei da Glória. Aí os anjos que estavam do lado de dentro perguntavam: mas quem é o Rei da Glória? Para os anjos que estavam do lado de fora. E os anjos que estavam do lado de fora diziam: Ele é Jesus, o Rei da Glória, poderoso na batalha, o Deus forte, todo poderoso. Então abra os portais para que Ele entre. Sabe o que Jesus está simbolizando nisso? Que havia um portal que nos impedia de viver o novo de Deus,
que havia um portal que estava fazendo com que nós não viéssemos viver as coisas eternas, as coisas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos e naturais. Ele estava ali representando que Ele estava abrindo aquilo, e que Ele jamais fecharia, para que eu e você pudéssemos ter acesso livre a todo momento, a todo instante, para poder se posicionar e se prostrar aos pés do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. E por isso, é por isso que Deus Ele te faz mais do que vencedor. É por isso que Deus Ele te traz por um caminho que talvez você não entende. Esses dias eu estava vendo na internet um desenho bem antigo, não é do meu tempo, mas é do tempo de muitas pessoas aqui. Os mais idôneos vão lembrar. Desenho do O Mestre dos Magos. Quem aqui já assistiu? Não é do meu tempo, tá? Mas esse desenho do Mestre dos Magos é um desenho onde aquelas pessoas, elas procuram um portal que levariam elas de volta para a terra delas, para o mundo delas. E você vê que é um desenho que parece que não tem fim. E talvez para nós também, ou para muitas pessoas que não têm a fé em Cristo Jesus verdadeiramente, se torna difícil a vida a qual estão vivendo, porque acham que o mundo não vai se acabar. Olham para essa situação e falam assim: a Bíblia diz que Jesus voltaria, mas os meus pais, os meus avós, as gerações passadas sempre falaram isso, e até hoje Jesus não voltou. Será que nós estamos passando por este mundo como eles? Será que nós nunca vamos ver o fim? Será que nós nunca vamos estar na glória com Deus? Eu quero dizer para você, os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. A igreja, ela está apática, a igreja está com medo. A igreja, ela não está mais fazendo por merecer a presença de Deus no ambiente a qual nós estamos, porque nós nos travamos diante dos problemas, diante dos noticiários, diante das enfermidades que têm assolado o mundo, que têm dizimado milhares e milhares de pessoas. Isso acaba trazendo medo e nós começamos a retroceder. Só que isto significa covardia. Nós precisamos avançar, nós precisamos lutar. Não dá mais para a gente cruzar os nossos braços. Chegou um momento onde nós precisamos entender: ou nós lutamos com Cristo, ou nós paramos com tudo. Nós precisamos olhar para Jesus e falar: Jesus, tudo que o Senhor fez para mim na cruz do Calvário foi válido, então eu vou lutar, eu vou realmente olhar para esse portal que o Senhor deixou aberto, porque eu quero entrar por ele, e eu quero me prostrar diante da tua presença e dizer: obrigado, Senhor. Nós temos baixos e altos em nossas vidas, é normal, só que nós precisamos entender que não dá para parar, nós precisamos lutar. Tiago 5,17 diz: somos sujeitos às mesmas fraquezas que Elias. Ou seja, Elias talvez foi um dos homens que mais é ovacionado na Bíblia Sagrada pelos milagres, por tudo aquilo que ele fez. Ele orava, parava de chover, ele orava, a chuva descia novamente. Mas um dia ele desejou a morte. A Bíblia fala que ele se escondeu numa caverna, porque ele estava com medo de uma palavra, de uma mulher que estava tentando matá-lo. Só que ele, naquele momento, foi revestido de algo sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer para você: às vezes nós queremos que Deus age num momento extraordinário, só que Deus, Ele está falando com você a todo tempo, a todo instante. Deus está te dando liberdade para você ser diferente. Deus está te dando liberdade para você adorá-lo. Deus está mostrando para você que não dá mais para você ficar da maneira a qual você encontra. Você precisa se movimentar. Elias, ele se escondeu numa caverna e falou: eu quero morrer. Só que Deus falou: vem para o lado de fora, porque é aqui que eu quero falar com você.
Deus está falando para mim e para você esta noite: saia desta caverna que você se escondeu, porque na caverna você só vê escuridão, você só vê morcegos voando, você só sente frieza. É no meio da presença de Deus que você vai se aquecer, é no meio da presença de Deus que você vai se alegrar, é no meio da presença de Deus que Ele vai falar com você. Então se destrave de uma vez por todas e peça para Deus renovar a tua fé, a tua alegria, a tua esperança, para que você venha adorá-lo da maneira que Ele quer que você o adore. Então não fique se importando com fulano, com ciclano, é você e Deus. Se você quer entregar o seu melhor para Deus, se posicione, faça e contagie as pessoas. Não fique esperando o outro fazer, precisa começar por você, e é pelo número pequeno de pessoas que Deus vai mostrar o teu poder, a tua glória. Só que se você não se movimentar e ficar esperando a multidão fazer, você nunca vai atrair a alegria do Senhor na sua presença, na sua vida. Então alegre-se. É preciso viver assim, desse jeito, com alegria. É preciso viver dando glórias ao Senhor. Claro que é preciso. Não dá mais para nós fecharmos as nossas bocas, não dá mais para nós ficarmos como nós estamos, porque lugar de silêncio é no cemitério. Na igreja é lugar de gente viva que está aqui para adorar ao Senhor. Se você quer ficar em silêncio, fala: Deus, me leva embora então dessa vida. Deus, eu quero ficar dentro de uma lápide, quero morrer, porque ali o silêncio vai ser por um bom tempo, até que Jesus ele venha te ressuscitar dos mortos. Mas enquanto você estiver vivo, abra a tua boca e seja grato àquilo que Deus ele fez por você. Mostre a tua gratidão ao Senhor. Não podemos desanimar. A luta será constante. E se tem luta é porque você vai conseguir ser vitorioso. Se tem luta é porque você está gerando resistência para poder vencer. Se tem lutas, adversidades, é porque você sabe o quanto você aguenta. E a palavra do Senhor fala que Deus ele não nos dá prova além das nossas forças. Então se você está sendo provado, é porque você aguenta essa prova. Então olha para essa pessoa que está do seu lado, chacoalha ela e fala assim: você vai aguentar passar por esta prova. Fala: você vai viver. O David chacoalhou um anjo ali porque ele está sozinho. A luta vem, mas você pode ter a certeza, o milagre também vai chegar. Nenhuma luta ela passa desapercebida. Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo o seu sofrimento. Não pense que Deus não está vendo. Ele está olhando, e Ele sabe o quanto você tem lutado, e Ele não vai te desamparar em momento nenhum. Aonde? O que nós precisamos ver é aonde nós estamos fixando os nossos olhos. Será que nós estamos fixando os nossos olhos apenas nas coisas que nós podemos enxergar, nas coisas carnais, ou nas coisas espirituais? O nosso olhar determina aquilo que receberemos. Se nós estivermos olhando apenas as coisas deste mundo, nós só vamos receber as coisas deste mundo. Mas se nós começarmos a olhar o mundo espiritual, você pode ter a certeza que Deus tem preparado coisas maiores para ser vividas por você. Nós precisamos exercer a nossa fé. Fé não é andar no escuro. Muitas pessoas acham assim: para eu andar na fé, eu preciso andar no escuro. Eu não posso planejar o meu amanhã, eu não posso ter sonhos, eu não posso querer viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho que esperar aquilo que Deus ele quer me dar. Estamos errados. Fé não é andar no escuro. Fé não é focar nas circunstâncias vividas. Fé é saber aquilo que você quer alcançar, e você já desejar e começar a mapear na sua mente aquilo que você vai viver amanhã. Nós precisamos ser assim. Não dá para nós vivermos algo de Deus se nós não exercermos a nossa fé. Nós precisamos olhar as circunstâncias e lutar para que nós vivamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Romanos capítulo 4 versículo 19, a palavra do Senhor diz: e não enfraqueceu na fé, nem atentou no seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento de Sara. Olha só o que Abraão está falando.
que Deus está falando a respeito de Abraão. Paulo ele chega para os romanos e fala: ei, vocês estão desanimados, por quê? Porque os anos se passaram e vocês não estão conseguindo ver os teus sonhos, aquilo que vocês planejaram. Mas o Senhor está mostrando para mim e para você. Olha só o que Abraão fez. Ele viu o seu corpo ali com quase 100 anos. Ele olhou para Sara, amortecida, parecendo um maracujá velho, mas ele não se entristeceu. Ele se alegrou, porque ele sabia que através da fé dele em Deus, ele viveria um milagre, porque ele tinha um sonho, o desejo de realizar, de ter um filho nos teus braços, e ele conseguiu viver, porque ele exerceu a sua fé. E eu quero dizer para você, se você tiver fé, você pode ter a certeza que você também viverá o seu milagre. Não olhe para a situação que você está vivendo, olhe para Deus, não duvide do milagre, permaneça convicto como Abraão permaneceu. Ele olhou, ele falou assim: eu vou viver, e ele viveu. Então fala assim: eu vou viver o meu milagre. Ah, você não me convenceu, quanto mais a Deus. Repita novamente, fala assim: eu vou viver o meu milagre. Não, você vai ter que falar de novo, até que Deus possa ouvir o seu coração com alegria. Fala assim: eu vou viver o meu milagre. Fala de novo: eu vou viver o meu milagre. Pode ter a certeza que você vai viver o seu milagre, sim, em nome de Jesus. Se vivermos as circunstâncias, iremos adormecer o milagre. Porque quando nós olhamos a circunstância a qual nós estamos vivendo, ali a vontade é de parar, a vontade é de chutar o balde, a vontade é de olhar para trás. Mas Deus fala para mim e para você: vai valer a pena você continuar, vai valer a pena. Saiba que as circunstâncias, elas são temporâneas, elas vão passar, e novamente Deus vai vir sobre a tua vida. As circunstâncias mudarão repentinamente. Quando você menos esperar, Deus vai soprar o vento, Deus vai soprar a tempestade, Deus vai soprar toda a nevoeira, para que você possa enxergar o seu milagre. É questão de esperar. Se atente ao que você sonha, e não veja com os olhos físicos, mas veja com os olhos sobrenaturais, porque as verdades de Deus são inabaláveis, elas não são destruídas, elas são para todo sempre. Então alegre de uma vez por todas, pare de focar no problema, porque o problema ele vai limitar a sua visão, o problema não vai deixar você viver aquilo que você tanto sonha. Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem sonho? Então repita comigo: eu começarei a visualizar e materializar os meus sonhos no mundo espiritual. Fala: no mundo espiritual, porque eles materializados no mundo espiritual se tornarão reais no meu mundo físico. Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. E o versículo de número 15 a seguir. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. E o versículo de número 15 a seguir está escrito assim a palavra do Senhor: quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha só, este moço ele chegou e olhou o físico. O moço que estava ali junto com Eliseu, ele olhou e falou assim: existe uma multidão de soldados, de cavalos, um exército nos cercou. Ai, meu senhor, estamos perdidos, seremos aniquilados, dizimados, destruídos. Porque ele estava olhando apenas o físico,
Só que o seu senhor olhou para ele e falou: ei, acalma o teu coração, porque mais são aqueles que estão conosco do que com eles. Agora imagina comigo, se você sai por essas portas, e aqui você vê 1000 soldados, fortemente armados, apontando uma metralhadora, um fuzil para você. Você vai ficar como esse moço, você vai ficar atemorizado. Só que quando existe uma pessoa que está ligado com o espiritual, sabe que existe muito mais ao seu favor do que aquele que estão com eles. Olha só o versículo 17. Então orou Eliseu e o Senhor, e disse assim: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Não, você não entendeu. Naquele momento, quando aquele menino estava atemorizado com aquela situação, com aquela multidão de cavalos, com soldados de guerra, ele ficou com medo e falou: estamos perdidos. Só que Eliseu falou assim: eu vou mostrar para você aquilo que eu estou vendo. Ele orou a Deus, falou: Senhor, eu peço a Ti, abra os olhos deste menino. Eu quero pedir para o Senhor abrir os olhos de você que está aqui esta noite. Senhor Jesus, por pior que seja a dificuldade que os Teus filhos estão vivendo, por maior que sejam os exércitos, por maior que seja a luta a qual eles estão vivendo, abra os olhos espirituais deles, porque eles verão que mais e mais pessoas estão conosco do que aqueles que estão tentando nos afligir. Assim como Deus mostrou para esse moço, eu quero que Deus mostre para você que maior e muitos estão ao seu lado, ao seu redor, porque Jesus, Ele te ama e ponto final. Certa vez Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, vamos lutar. Ele falou: não, não precisa. Ou você acha que eu não oraria ao Pai e o Pai mandaria uma legião de anjos que destruiria todos esses? Eu quero dizer para você, basta exercer a tua fé. Aos que não enxergam o espiritual, nunca vão ver o milagre, nunca vão ver aquilo que Deus ele tem reservado, só vão gerar medo e morte na sua vida, na sua existência. Mas quando você enxergar o espiritual, você pode ter a certeza que Deus ele vai abrir os teus olhos e vai mostrar para você que você já venceu essa batalha em nome de Jesus. Comece a ver pela fé os teus sonhos se concretizarem. Comece a ver pela fé aquilo que Deus ele preparou para ser vivido por você. Hebreus 1:14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Vou parar de pregar, você não está entendendo. Deus está falando, por acaso aquilo que você não está vendo não são espíritos que estão ministrando a favor daqueles que herdarão a salvação? Deus está falando: ei, você é herdeiro da salvação. Então os anjos estão trabalhando ao seu favor. Por isso Jesus, o Senhor, Ele fala que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Porque Ele mesmo diz: eu darei ordem aos meus anjos ao teu favor, para que não tropeces em nada, absolutamente nada. Ainda que você não consiga enxergar com seus olhos físicos, mas no mundo espiritual há uma guerra travada, há anjos gladiando ao seu favor, para que você consiga herdar a promessa que Deus estabeleceu para ser vivida por você. No mundo espiritual, no mundo natural, sempre viveremos complicações, haverá complicações, mas no mundo espiritual temos proteção, nós temos livramento. Então exerça a sua fé, porque ela é um portal que faz você buscar a promessa. Quando você começa a exercer a sua fé, você começa a se entregar aos pés do Senhor com alegria no seu coração. As entradas da nossa vida precisam ser cuidadas, elas precisam ser protegidas. Nós precisamos proteger através da oração, para que nenhum mal entre na nossa vida, para que nenhum mal entre na vida da nossa família, dos nossos familiares, e tudo que não for de Deus comece a partir em retirada, porque na presença do Senhor não há tristeza, mas há alegria. Na presença do Senhor há mudança, na presença do Senhor há realmente algo sobrenatural. E esta noite o Senhor ele tem chamado eu e você para que nós venhamos manifestar o seu poder, para que nós venhamos exercer
acontecer através da fé, aquilo que Jesus ele realmente estabeleceu para ser vivido por aqueles que amam ao Senhor. E se você ama a Deus, pode se preparar, porque o Senhor, seu Deus, Ele está se movimentando a favor daqueles que amam a Deus. E nenhuma porta ela poderá fechar diante dos teus olhos, porque Deus ele tem um milagre para você. Então comece a enxergar o seu milagre se materializando esta noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas eu tenho a certeza que há algo novo sendo preparado para ser vivido por aqueles que amam o Senhor. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. Deus te ama e Ele tem o melhor para você. E eu quero pedir para que você feche os teus olhos por um momento. Eu quero pedir para que você venha refletir em tudo aquilo que Deus Ele tem separado para ser vivido por você. Eu quero que você venha realmente se ligar em Deus nesse momento. Feche os teus olhos, não fique perdendo tempo, não fique olhando o pessoal do louvor se movimentar. É você e Deus, é você que quer viver os teus sonhos. Você não depende das pessoas, você depende unicamente, exclusivamente de Deus. É você e Deus. E enquanto o pessoal aqui está se preparando, eu quero te convidar a sair do seu lugar, porque eu quero orar por você. Essa noite Deus Ele quer te libertar de todo mal, de tudo aquilo que tem te prendido. Deus Ele quer te libertar do espírito da morte, porque enquanto eu ministrava essa palavra, Deus falava para mim: filho, vai entrar pessoas ali que estão querendo a morte, que me pediram para eu levá-los, que não conseguem mais enxergar um ponto de equilíbrio para poder realmente sonhar e viver o novo daquilo que eu tenho preparado. Só que esta noite Deus Ele quer mudar a tua essência, Ele quer mudar a tua história. Então eu te peço que você não venha ter medo de viver o novo. Eu peço para que você realmente exerça a sua fé e tome um passo, uma atitude que vai mudar a sua vida de uma vez por todas, porque você é uma obra-prima da criação de Deus. Você é especial para o Senhor. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem promessas. Então saia do seu lugar. Ah, pastor, mas se eu for aí na frente todo mundo vai ver. Ei, é Deus que quer mudar a tua vida, é Deus que quer realizar sonhos para você. E isso tudo só vai acontecer quando você realmente entender que não basta apenas você ficar ouvindo, você tem que ter atitude. Então essa noite, ó Deus, todo espírito, Pai, que tem tentado trazer algum tipo de escuridão, todo espírito que tem tentado trazer morte, tristeza e esfriamento espiritual, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor venha fazer cair por terra agora, e que o Senhor possa tocar no coração, Pai, dos teus filhos, porque assim como o Senhor tocou naquele moço, quando Eliseu orou, ele enxergou que realmente existiam muitos a favor deles. E esta noite eu quero orar por você, porque muitos que estão talvez te perseguindo, muitos pensamentos que têm te jogado para baixo, que têm tentado trazer destruição para você, que têm tentado trazer morte, que têm te desanimado,
esta noite Deus ele está falando, vai cair por terra se você se posicionar, porque Deus ele quer liberar algo novo para ser vivido por você. Basta você querer, basta você olhar para Jesus e falar: Senhor, toca na minha vida, Senhor, arranca as escamas dos meus olhos, Senhor, faça, Pai, com que eu venha, Pai, me alegrar. E Jesus vai fazer com que você venha se alegrar de uma vez por todas. Jesus não te criou para viver uma vida triste, uma vida depressiva, uma vida aos choros, aos prantos. Não, Deus ele quer que o seu choro seja choro de alegria, porque talvez hoje você esteja escondido como Elias dentro de uma caverna, esperando alguma coisa acontecer, esperando um mover sobrenatural, mas enquanto você estiver escondido, você não consegue viver o novo de Deus, porque quando você se esconde, quando você está aprisionado, a sua visão é limitada, você não consegue enxergar as promessas. Mas quando você sai do local escuro e vem para a maravilhosa luz de Cristo, Ele começa a mostrar para você as novidades que você pode viver. Então, enquanto o louvor estiver louvando, eu te convido, não retenha de viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para você. Deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Saia do seu lugar e vem aqui na frente que eu vou orar por você. Brilhar teu rosto em ti.
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações.
você possa sair daqui essa noite com essa certeza. Existe um portal de milagres.